Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Aqui é o Morrinho mais uma vez para trabalhar com vocês o conteúdo sobre geografia. Hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo do nosso último encontro, onde a gente estava conversando a respeito do processo de industrialização mundial. Nessa aula 13 e 14, nessas aulas 13 e 14 da apostila, já trabalhamos os fatores locacionais, bem como a industrialização dos Estados Unidos e do continente europeu. Nesta segunda parte da aula, a gente vai trabalhar a industrialização japonesa, dos países subdesenvolvidos na América Latina e no continente asiático, e a gente fecha com o processo de industrialização da China. Beleza? Então acompanhe comigo os próximos slides para que a gente possa trabalhar com bastante qualidade esse conteúdo. Abrindo então essa aula, vamos conversar a respeito do processo de industrialização do Japão, que é uma das grandes potências econômicas atuais do nosso planeta. Para a gente entender esse processo de industrialização no Japão, a primeira coisa que a gente deve olhar é para o histórico desse processo de industrialização, que é um histórico dividido em dois grandes períodos. Um primeiro período relacionado à Era Meiji, que a gente chama também de Restauração Meiji, que se iniciou no final da década de 1860, e um segundo momento que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, já na década ou a partir da década de 1940, aprofundando isso na década de 1950 e 1960. Mas, Morrinho, o que foi essa restauração Meiji? O Japão, até a restauração Meiji acontecer, vivia ao longo do século XIX uma espécie de feudalismo dentro do seu território, ou seja, um poder político descentralizado dentro do país. A restauração Meiji foi justamente a restauração do poder político nas mãos do imperador japonês, imperador Meiji. Então, o que a gente tem de importante no processo de desenvolvimento econômico e industrial a partir dessa restauração Meiji? A gente vai perceber que à medida que o imperador toma para si o poder, centraliza o poder nas suas mãos, ele monta um projeto de desenvolvimento do país atrelado àqueles que tinham poder político até então, que eram os líderes feudais dentro do Japão. Como que o Estado vai fazer isso? O Estado vai passar a investir fortemente na economia, vai investir em especial na indústria de base. A indústria de base é aquela que dá base para a economia, como a gente já estudou, a indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica, extrativa, e vai fomentar a industrialização de bens de consumo, através de um tipo de indústria que daqui a pouquinho a gente vai falar de novo sobre ela, que são os zaibatsus, que são empresas familiares que foram fomentadas, que foram financiadas, tiveram um grande apoio do governo japonês em sua construção. No entanto, só tinha um problema esse processo de industrialização na Era Meiji, que é um problema que persiste até hoje dentro do país. E qual o problema é esse? O problema do Japão ser um território de formação recente, um território muito pobre em recursos minerais, o que obrigou o Japão a investir pesado nessa questão militar, na sua questão de transporte naval, para invadir territórios e conquistar, assim, matérias-primas para fomentar a sua industrialização. É nesse mesmo contexto da Era Meiji que a gente tem a invasão japonesa na China, em especial na região da Manchúria, na região das Coreias, Taiwan, Filipinas, e que o Japão vira uma grande potência geopolítica nessa região. O resultado disso a gente sabe, é a participação japonesa no contexto da Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países do eixo, e a derrota japonesa nesse mesmo contexto. Veja que o segundo momento da industrialização japonesa coincide justamente com esse período do pós-guerra, que a gente chama de milagre japonês, e que a gente precisa estudar esse momento com mais carinho, porque é ele normalmente que é trabalhado nos principais vestibulares. Morrinho, o que eu preciso saber a respeito desse processo? O que contribuiu, quais foram os fatores determinantes para a industrialização do Japão após a Segunda Guerra Mundial? Vamos pensar que o Japão estava destroçado materialmente e economicamente. O primeiro fator que vai auxiliar o Japão a se recuperar economicamente do conflito, por mais estranho que isso pareça, vai ser a ajuda do governo norte-americano ao governo japonês. E essa ajuda se dá através de um plano econômico que a gente chama de Plano Colombo. Morri, mas espera aí, não foram os japoneses que lançaram, não foram os americanos que lançaram as armas nucleares em Hiroshima, em Nagasaki,
que provocou justamente a rendição japonesa nesse contexto final da Segunda Guerra Mundial? Sim. Então os japoneses vão ser auxiliados por esses mesmos americanos para reestruturarem economicamente? Parece muito desconexa essa política dos Estados Unidos. Então vamos parar para pensar. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética emergem como grandes potências num contexto de Guerra Fria. E um dos interesses norte-americanos nesse contexto de Guerra Fria era frear qualquer tipo de expansão do socialismo, como bem diz a doutrina Truman, que na história vocês trabalham, que na geopolítica também a gente ainda vai trabalhar. Então, diante desse conceito de doutrina Truman, de evitar a expansão do socialismo soviético, o Japão recebe essa ajuda dos Estados Unidos. É basicamente o mesmo contexto de Plano Marshall na Europa. O Plano Marshall para o continente europeu é o Plano Colombo para o continente asiático, ou seja, cria-se uma área de influência norte-americana nesse continente, onde busca-se o auxílio econômico para conquistar apoio político e, de alguma forma, afasta a influência soviética dessa região. Mas não é só essa ajuda econômica que é um fator importante, que se considera um fator importante para essa industrialização. Vinculada a essa ajuda econômica, há um ordenamento por parte dos Estados Unidos de desmilitarização do Japão. E que, num primeiro momento, você deve pensar, poxa, mas isso vai deixar o país mais vulnerável a um ataque externo. E isso, então, é negativo. Eu te trago uma outra reflexão, que a partir do momento que você tem uma desmilitarização do Japão, um gasto muito expressivo que o Japão teria nesse seu rearmamento deixa de ser realizado. Quer dizer que esse investimento ele pode ser voltado para a economia civil, o que vai continuar a desenvolver, ou que vai dar continuidade a um desenvolvimento industrial que outrora o Japão teve lá no contexto da restauração Meiji. Ô Morrinho, mas e do ponto de vista da defesa militar, como é que fica o Japão? Os americanos são seus grandes aliados a partir desse momento. Então não haveria necessidade dessa preocupação ser de fato tão forte. Um terceiro fator que eu acho importante é que, com o dinheiro do Plano Colombo, ao não injetar dinheiro no processo de militarização, sobra bastante dinheiro para o Japão retomar os investimentos básicos da industrialização. Não só os investimentos básicos da industrialização, mas investimentos naquilo que vai fomentar o crescimento econômico do país. Aquilo que é ingrediente principal para qualquer país que queira ser desenvolvido tenha que seguir, que é investir em educação, para a qualificação da mão de obra, para potencializar a produção de recursos técnicos e tecnológicos, e investir em infraestrutura de transporte, infraestrutura de energia, infraestrutura de telecomunicação. Veja que se a gente olha para o Japão de hoje, o Japão ele é um grande expoente em todos esses segmentos, tem uma mão de obra extremamente qualificada, tem um ótimo sistema de transporte que engloba não só transporte rodoviário, mas transporte ferroviário com os trens-bala, transporte naval, até porque é um arquipélago, o território japonês, transporte aéreo com bons aeroportos e bem movimentados, além de uma boa infraestrutura no que diz respeito à energia e telecomunicações. Essa base é fundamental para a indústria se desenvolver. E ela, de fato, se desenvolve? Se desenvolve, até porque, nesse contexto do pós-Segunda Guerra, a mão de obra japonesa não é uma mão de obra que vai exigir um salário muito alto. É uma mão de obra que está desempregada, é uma mão de obra que precisa trabalhar, que precisa de uma fonte de subsistência, e que vai num primeiro momento, veja, num primeiro momento, não estou falando isso hoje, ela vai se sujeitar a trabalhar a um custo mais baixo. Então eu tenho mão de obra barata, mão de obra qualificada, uma infraestrutura de transporte, de energia e comunicação que vem se desenvolvendo. E o que o governo japonês faz para complementar essa situação? Retoma aquelas empresas familiares, que nós chamamos de zaibatsus, lá do contexto da restauração Meiji, e desenvolve um outro tipo de atividade industrial chamada keiretsus. Os keiretsus são hoje os nossos conglomerados, ou seja, empresas de diversos segmentos, mas que financeiramente estão vinculadas a uma empresa só, que nós chamamos de holding. Um dos keiretsus mais expressivos do Japão é o grupo Tóquio Mitsubishi, que lá atrás, quando a gente trabalhou com conglomerados, a gente pôde exemplificar.
Beleza? Então temos aí as condições que puderam promover o desenvolvimento industrial do Japão. Ô Morrinho, mas não houve um encarecimento dessa mão de obra no futuro? De fato, à medida que o Japão foi se desenvolvendo, essa mão de obra foi se tornando relativamente mais cara. E aí a gente vai perceber no decorrer dessa aula que alguns investimentos japoneses passam a ser realizados em outros países do Sudeste Asiático, que nós denominamos como tigres asiáticos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Uma vez entendido um pouquinho do processo histórico, vamos olhar um pouco para a distribuição geográfica. O que é o Japão geograficamente? É um grande arquipélago, temos aqui 4 grandes ilhas, ao sul a ilha de Kyushu, Shikoku, ao norte a ilha de Hokkaido, mas a principal ilha é a ilha de Honshu. Essa é a ilha onde a gente tem a maior parte da população japonesa, onde a gente tem a maior parte do desenvolvimento econômico do Japão, em especial na porção sudeste dessa ilha, porque na porção sudeste dessa ilha, onde eu estou passando a canetinha na cor amarela, nós encontramos a megalópole de Tokaido, que envolve, como você pode ver aqui abaixo, as metrópoles de Tóquio, Osaka, Kobe, Nagoya. Estamos falando aí de mais ou menos 40 milhões de habitantes dentro de um espaço densamente urbanizado. É aí que nós temos não só a maior concentração populacional dentro do território japonês, mas também a maior concentração industrial. Ao mesmo tempo que a gente sabe essa distribuição geográfica, a gente tem que saber o que se produz. Produz-se de tudo, tá? E o que se produz com mais destaque são bens de maior valor agregado. Significa que são apenas bens de consumo? Não, tem bem de consumo, tem bem de produção também. Enquanto bem de produção, a gente fala em especial dos bens de capital, que são as máquinas, que são os robôs empregados em atividades industriais. O Japão, guarda isso que eu vou falar, é o país que tem o maior índice de automação industrial entre os vários países do mundo. É o país, portanto, que proporcionalmente acaba usando muito mais robôs dentro do processo de produção. Pensando em bens de consumo de alta tecnologia, a gente pode destacar o setor de eletrônicos, setor de informática, setor de telecomunicações. Esses equipamentos desenvolvidos no Japão sempre estão na vanguarda tecnológica, pensando na escala global. Também vale chamar a atenção que há uma região no Japão, aqui ao norte de Tóquio, onde eu destaco em roxo, que é especificamente um polo tecnológico. Existem vários polos tecnológicos no Japão, mas esse em especial eu acho importante vocês guardarem, que é o polo tecnológico de Tsukuba, junto à Universidade de Tsukuba. Lembrando que polos tecnológicos são aquelas regiões ou cidades que concentram universidades, centros de pesquisa, mão de obra muito qualificada e que muitas empresas acabam se instalando justamente para desenvolver essas tecnologias a serem aplicadas na produção industrial ou serem vendidas para nós, meros consumidores. Então, temos uma industrialização muito bem desenvolvida no Japão, temos aí a terceira maior potência econômica do planeta, só perde apenas para os Estados Unidos e para a China. Beleza? Comum aparecer sobre o Japão no vestibular? Não é comum. Nos vestibulares mais antigos isso aparecia bastante. Nos vestibulares mais recentes, essa prática caiu em desuso. Beleza? Tranquilo? Então vamos olhar para o próximo slide e começar a analisar a industrialização do mundo subdesenvolvido. Quando a gente analisa a industrialização dos países subdesenvolvidos, a gente tem que ter consciência que esse processo de industrialização é um processo mais tardio ou mais recente, se a gente compara com os países desenvolvidos. Então vamos pensar um pouquinho juntos. O Reino Unido se industrializa no contexto da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII. Posteriormente, a gente tem a industrialização avançando na Europa, Bélgica, Holanda, França, Alemanha, e a Europa se industrializa como que um todo no contexto do século XIX, no contexto da segunda Revolução Industrial. O mesmo acontece com o Japão, com os Estados Unidos e com o território russo. Nos países subdesenvolvidos, seja na América Latina, seja no Sudeste Asiático, essa industrialização é tardia ou recente, porque é uma industrialização que acontece apenas no século XX, principalmente
após a Segunda Guerra Mundial. Nem sempre vai ser só depois da Segunda Guerra Mundial, mas esse fato histórico, a Segunda Guerra, acaba sendo um fato bem marcante para promover a industrialização desses países. Genericamente, a gente chama esses países de NICs, Newly Industrialized Countries, ou países de industrialização recente, ou países recentemente industrializados, ou de novos países industrializados. Você vai encontrar em diversas nomenclaturas. O que eu acho muito importante vocês perceberem? Que existem dois modelos de industrialização. E o primeiro que a gente vai trabalhar é o modelo típico da América Latina, modelo esse que nós chamamos de substituição de importações, que num primeiro momento atinge o território mexicano, o território brasileiro e o território argentino, mas que não atinge em sua totalidade. Afinal, se você observar com atenção, a área mexicana que vai se tornar mais industrializada é aquela que fica no entorno da cidade do México. No caso do Brasil, no sudeste, entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Na Argentina, no entorno de Buenos Aires. Mas, Morrinho, quando que essa industrialização começa a acontecer, primeiramente nesses países latino-americanos e pouco a pouco se espalhando para os demais? Começa a acontecer a partir da década de 1930, e aí depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, esse processo se aprofunda. Mas, Morrinho, por que basicamente que acontece esse processo de industrialização? Se você parar para pensar no que era a economia latino-americana antes de 1930, essa economia era baseada simplesmente na produção agrícola, mineral ou pecuária. E que esses gêneros do setor primário da economia eram basicamente gêneros voltados à exportação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu olho para o Brasil, nesse contexto anterior à década de 30, o Brasil era um grande exportador de café. O México, grande exportador de milho. A Argentina, grande exportadora de trigo. A Argentina também se destacava na produção de carne. O México também se destacava na extração de minérios. O Brasil se destacava na produção de borracha. Ou seja, tínhamos uma economia baseada no setor primário, principalmente na agricultura, e que isso era voltado para a exportação. E com as exportações desses produtos do setor primário, entrava dinheiro que dava a capacidade da gente importar produto industrializado. Só que a gente tem que lembrar que antes da década de 30, o mundo passa por uma profunda crise econômica, que é a crise de 1929, que é a grande crise do capitalismo. E quando acontece essa crise, há uma retração muito grande do consumo. E esses produtos que os países latino-americanos exportavam acabam tendo uma retração muito grande dentro do mercado mundial. Olha para o caso do Brasil. O Brasil perde muito em exportações de café. E se o Brasil perde muito em exportações de café, o Brasil deixa de ganhar dinheiro e deixa de ter a capacidade de importar produtos industrializados. Ou seja, complicou muito a nossa situação econômica. Então a gente tem não só a crise de 29, mas uma falência desse modelo agroexportador. Porque no lugar desse modelo agroexportador, a América Latina começa a vivenciar um modelo mais urbano e mais industrial. E qual era a ideia dessa industrialização? Foca na nomenclatura do modelo, modelo de substituição de importações. A ideia era começar a produzir internamente tudo aquilo que antes era importado. Ah, Morrinho. Então quer dizer que a nossa industrialização, num primeiro momento, ela é voltada para abastecer as necessidades de dentro do nosso território. Perfeito. E quem vai fazer essa industrialização se desenvolver dentro do nosso território? A gente vai perceber que o Estado tem uma influência muito grande nesse processo. Quer dizer, então, que o Estado vai investir em todas as atividades industriais? Não, até porque o Estado não dá conta de realizar tamanho investimento. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai concentrar a sua atenção nessas duas medidas. Isso de maneira mais direta. Vai investir pesado na indústria de base. E o que é a indústria de base? Eu falei agora há pouco. É aquela indústria que dá base para o desenvolvimento de outras atividades industriais. Então, vamos pensar no seu caso, aluno que já estudou a história do Brasil,
que tem um pouco de noção sobre industrialização de uma maneira geral. O governo Vargas é o governo que passa a controlar o Brasil na década de 1930. E um dos feitos, ou entre os feitos desse governo Vargas, está a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma produtora de aço. Está a criação da Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. Está a criação da Petrobras, que é uma petrolífera, uma petroquímica. A partir do momento que a indústria de base se desenvolve, outras atividades industriais têm como se desenvolver dentro do nosso território. Por isso a ideia desse investimento pesado na industrialização de base. Quanto ao investimento em infraestrutura, tão importante quanto eu passo a desenvolver, ou o governo passa a desenvolver nesse contexto histórico, toda uma infraestrutura de transporte rodoviário ligando o Sudeste às demais regiões brasileiras, toda uma infraestrutura de geração de energia elétrica, com a instalação de centrais hidrelétricas no Sudeste, no Nordeste, primeiramente, e pouco a pouco isso se expandindo pelo resto do país. A gente passa a ter um sistema de comunicações que passa a integrar o território nacional, e isso facilita muito o contato dos produtores industriais com os seus lojistas, com os consumidores, com os fornecedores, dinamizando então a economia brasileira. E o mesmo se aplica ao caso do México, ao caso também da Argentina. Pô, Morrinho, mas só tem indústria de base. E as outras atividades industriais não vão se desenvolver? Vão, mas não com o investimento direto do Estado. O que a gente tem de desenvolvimento industrial, principalmente no setor de bens de consumo duráveis, vai ser a partir de empresas estrangeiras que vêm para o nosso território, que nós chamamos de empresas transnacionais. Empresas transnacionais, para virem para o nosso território, vão se aproveitar de incentivos governamentais, como é o caso da doação de terrenos, como é o caso de benefícios fiscais com redução de impostos para essas empresas atuarem no nosso território, como é o caso de mudanças nas leis trabalhistas e ambientais que sejam mais interessantes para a classe empresarial do que para a sociedade brasileira. Então a gente tem uma condição que torna-se extremamente interessante para empresas estrangeiras virem atuar no território nacional. Porque qual é o olhar dessa empresa estrangeira? Vamos pensar no setor automotivo. O Brasil tinha já uma população bastante significativa, mas não tinha um parque industrial bem desenvolvido. O governo oferecia para as empresas estrangeiras automotivas inúmeras vantagens para se instalarem no país. Então tinha o terreno doado, impostos reduzidos, legislação favorável e contavam ainda por cima com um grande mercado consumidor, mesmo que esse mercado consumidor ficasse restrito ao nosso mercado interno. Mas como a gente é um país muito populoso, já era um grande mercado consumidor nesse momento, além de ter uma mão de obra muito barata nesse mesmo contexto. Quer dizer, para essas empresas estrangeiras foi muito positivo esse processo de industrialização, essa ajuda governamental para que o processo de industrialização pudesse se desenvolver. Ô Morrinho, mas ainda fica uma dúvida. Eu vejo que o Estado investiu na indústria de base, eu vejo que as empresas estrangeiras investiram na produção de bens duráveis. No caso do Brasil, como é que fica a produção de bens não duráveis? Os bens não duráveis, como a gente vai trabalhar posteriormente, vão ser desenvolvidos justamente por aqueles antigos cafeicultores, que tinham capital da cafeicultura e que pouco a pouco foram reinvestindo na atividade industrial. Então veja, existem 3 pilares para esse desenvolvimento industrial. Primeiro pilar, Estado, que vai garantir a infraestrutura necessária e a industrialização de base. Segundo pilar, vai ser justamente as empresas estrangeiras que vão produzir bens duráveis aqui no Brasil. Automóveis, vão produzir eletrodomésticos, vão produzir maquinário. E o terceiro pilar vai ser o investidor dentro do próprio Brasil. Esse vai investir basicamente em bens não duráveis ou bens semiduráveis. Beleza? Então a gente tem um processo de industrialização que se torna relativamente completo. Na aula sobre industrialização brasileira, a gente vai poder focar isso com um pouco mais de detalhe. Beleza? Fazendo uma contraposição agora a esse modelo de substituição de importações, temos um segundo modelo para a gente estudar,
que é o modelo de plataformas de exportação. Acompanhem comigo no próximo slide. Observem que nesse modelo de plataformas de exportação, do ponto de vista geográfico, a gente tem uma região completamente distinta da América Latina, que é a região do Sudeste Asiático. Nessa região, alguns países despontaram do ponto de vista industrial, tiveram um rápido desenvolvimento econômico e, por conta desse rápido desenvolvimento econômico, eles hoje são denominados como tigres asiáticos. Então, já peço cuidado para vocês não confundirem essa terminologia tigres asiáticos com nomenclatura de bloco econômico. Não existe bloco econômico com a nomenclatura tigres asiáticos. Mas quais são esses tigres asiáticos? Se você olhar atentamente para o mapa, a gente tem dois conjuntos de tigres asiáticos. Num tom em verde, como você pode aí perceber, temos Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura como os tigres tradicionais ou os tigres de primeira geração, que foram os precursores no desenvolvimento desse modelo de industrialização de plataforma de exportações. A reprodução desse modelo nesses países de segunda geração ou novos tigres deu origem, portanto, a esse segundo conjunto nos anos 80 e 90, que é o caso da Malásia, das Filipinas, do Vietnã, da Indonésia e da Tailândia. Aí o mapa aparece para que você tenha alguma referência geográfica de localização desses países. O que eu acho mais importante? Eu acho mais importante vocês guardarem os tigres tradicionais e terem noção de quais são os mais novos, os mais recentes. Até porque esses tigres mais novos ou recentes, eles não têm o mesmo desenvolvimento econômico dos tradicionais. Pensando nesses tradicionais, o que eu acho legal a gente lembrar? Coreia do Sul. O contexto da Guerra Fria foi a parte da Península da Coreia que ficou sob a tutela norte-americana. Taiwan, uma ilha que é considerada pelos chineses uma república rebelde. A China considera Taiwan como parte de seu território, mas Taiwan não faz o mesmo reconhecimento. Hong Kong, um protetorado britânico em território chinês até 1997. De 97 para cá, houve a transferência da administração dessa região para o governo chinês, mas sem que houvesse uma ingerência significativa do governo chinês sobre essa área, isso até 2047. E Singapura, que é uma cidade-estado na ponta da Península da Malásia, uma área super desenvolvida no que diz respeito às telecomunicações, setor de informática, bem como atividade portuária. Ô Morrinho, mas como funciona esse modelo de plataforma de exportação que aparece nesses países do Sudeste Asiático? A grande característica, e que vai ser inclusive a característica que vai diferenciar esse modelo em relação ao modelo que a gente viu da América Latina, é que, a princípio, nós temos uma produção voltada para exportação. Se você lembrar do slide anterior, tivemos um modelo de industrialização focado no mercado interno. Esse acaba sendo focado no mercado externo. Outra diferença está no tipo de bem industrializado. No modelo brasileiro, no modelo latino-americano, eu tenho uma industrialização generalizada. Indústria de base, indústria de bem de capital, indústria de bem de consumo durável, não durável. Aqui o foco, nesse modelo de plataformas de exportação, vai para a indústria de bens de consumo, principalmente. Por quê? Porque é relativamente mais barato produzir, porque é relativamente mais fácil transportar. E nessa indústria de bens de consumo, eu tenho tanto bens duráveis quanto bens não duráveis. Posso destacar a produção de automóveis, por exemplo, na Coreia do Sul, como posso destacar a produção de celulares, computadores, notebooks, posso destacar a produção de brinquedos, posso destacar a produção de calçados, de roupas, quer dizer, você tem uma infinidade de produtos que são feitos nesses países, nessa região como um todo, e que são voltados para o mercado externo, atendendo às necessidades do mundo inteiro. Morrinho, e como que essa industrialização se desenvolveu? Assim como no modelo latino-americano, o Estado tem um peso muito significativo nesse desenvolvimento. Mas veja que o Estado, neste caso da Ásia, não é ele quem cria as fábricas, mas ele fomenta a criação de fábricas por parte de investimentos estrangeiros para que produzam nesse território. E como isso é feito? Há um estímulo muito grande às exportações. Como? Através de uma menor tarifação daqueles que produzem para exportar.
dentro desses países. Seus governos buscam desvalorizar suas moedas no intuito de seus produtos se tornarem relativamente mais baratos. Então vamos olhar para a situação do Brasil hoje, só para a gente entender como que isso tem algum impacto, tá? Hoje a gente tem a nossa moeda cotada a quase R$6, né? O dólar cotado a quase R$6. Se um americano chega aqui com 10 mil dólares, significa que ele tem 60 mil reais à disposição. Então ele tem um poder de consumo muito significativo no nosso território. Então quando você desvaloriza a moeda, você passa a conferir ao estrangeiro esse poder de consumo maior, tornando assim mais fácil as exportações acontecerem. Outra prática muito comum dos governos é praticar ou é realizar o protecionismo alfandegário, ou seja, tornar as importações mais difíceis. Com menos importações e mais exportações, o saldo da balança comercial torna-se favorável, torna-se positivo, uma situação que a gente chama de superávit. Fazendo isso, dinheiro acaba sendo acumulado no território e o Estado pode usar esse dinheiro para investir na educação, tornando a sua mão de obra mais qualificada, investir em infraestrutura, em especial de transporte, já que a ideia é poder exportar esses produtos para o resto do mundo. E do ponto de vista de política, né, a restrição aos sindicatos acaba sendo um fator interessante nesses países. Claro que não do ponto de vista da democracia, mas do ponto de vista do investimento empresarial. Com os sindicatos restritos, a voz do trabalhador ela não tem tamanha importância dentro desses países. Ou seja, temos nesses países uma mão de obra relativamente barata, porque ela é muito numerosa, qualificada, porque ela passa por um processo educacional bem interessante, e ao mesmo tempo disciplinada, porque ela não tem voz junto ao patronato. Ainda podemos destacar nessa região que boa parte dos investimentos feitos para a industrialização vieram de fora. E como eu disse a vocês, esses investimentos estrangeiros vindo para esses países que são os tigres asiáticos, eles têm que vir de algum lugar. E nós temos dois destaques aqui para investimentos estrangeiros. Investimentos estrangeiros oriundos dos Estados Unidos, a partir do Plano Colombo. Então, a ideia do Plano Colombo era afastar a influência soviética dentro do continente asiático. Isso vai englobar parte dos países que são chamados tigres asiáticos. Eu posso destacar aqui principalmente a Coreia do Sul. E há um transbordamento da economia japonesa. Vimos no primeiro slide que o Japão passa por um milagre econômico depois da Segunda Guerra. Esse milagre japonês, pouco a pouco, vai tornando os custos de produção no Japão cada vez mais elevados, e aí as empresas japonesas, percebendo esses custos mais elevados de se produzir no país, acabam transferindo parte de sua produção para os tigres asiáticos. O que eu acho muito interessante? Nesses tigres tradicionais, os custos também começam a se tornar cada vez mais altos. E aí há um transbordamento novamente da economia dos tigres tradicionais em direção à economia dos novos tigres asiáticos. É como se esse processo fosse tendo continuidade dentro dessa região. De novo, um conteúdo que não é tão recorrente, mas um vestibular ou outro talvez possa cobrá-lo, e aí ser uma questão muito específica. Você tendo isso em mente, treinando os exercícios, eu tenho certeza que isso vai minimizar um possível erro que você venha a cometer. Beleza? Para a gente finalizar, então, vamos falar da industrialização da China. Ao analisarmos a industrialização da China, essa industrialização se desenvolveu em dois momentos distintos. O primeiro momento começa no final da década de 1940, após a Revolução Comunista ou Revolução Chinesa que atingiu esse país. Na Revolução Comunista ou Chinesa, o poder político do país foi tomado pelos comunistas que instauraram um regime de partido único, liderado naquele momento pelo Mao Tse-tung, que governou o país desde o processo de revolução até sua morte, praticamente, no ano de 1976. Qual era a grande inspiração dos chineses? O modelo soviético. Então, nós temos, do ponto de vista da industrialização, a instalação de um modelo industrial soviético dentro do território chinês. E qual era esse modelo soviético? Era um modelo que dava prioridade para a indústria de base, porque essa fomentava, de alguma forma, a indústria armamentista, a indústria aeroespacial, a indústria de maquinários,
e que essas atividades industriais poderiam, de alguma forma, fomentar outras atividades industriais a se desenvolver. Claro que o modelo soviético não deu certo. E se não deu certo na União Soviética, na China, esse modelo também acabou não funcionando, onde a indústria de base se desenvolveu bem, mas os demais segmentos da industrialização não conseguiram o mesmo sucesso. E esse sucesso, do ponto de vista industrial, que vai representar também a alavancagem do grande sucesso econômico hoje desfrutado pela China, começa a se configurar a partir do final da década de 1970, com o governo do Deng Xiaoping. Qual é a mágica do governo do Deng Xiaoping que transforma a China nessa potência econômica e industrial nos dias atuais? A mágica foi promover um processo de abertura econômica do país, fazendo desse país, que politicamente se mantém essencialmente socialista, com um regime monopartidário, autoritário, com bastante censura e repressão, em um país aberto do ponto de vista econômico às práticas capitalistas. É justamente por isso que aparece aqui no slide essa expressão da China como sendo um país com dois sistemas ao mesmo tempo. Politicamente se mantém um Estado socialista, economicamente cada vez mais aberto às práticas capitalistas. Ô Morrinho, mas como funciona esse modelo de industrialização que aconteceu no território chinês? Vamos às características desse modelo de industrialização. Vamos aos fatores que determinaram o desenvolvimento desse modelo de industrialização. O primeiro fator importante é meramente uma reprodução do modelo que já vinha acontecendo nos países do Sudeste Asiático. O modelo dos tigres asiáticos vai ser um modelo copiado pelo governo chinês, que é um modelo de industrialização de plataformas de exportação. Quer dizer, então, Morrinho, que inicialmente a produção industrial chinesa era voltada principalmente para a exportação? Perfeitamente. E aí faz muito sentido eu olhar para esse mapa e perceber que as principais áreas industriais da China se concentram no litoral, justamente para facilitar, a partir do litoral, o escoamento dessa produção, não só no mercado asiático, mas para o resto do mundo. O que mais que a gente pode associar a esse modelo de plataforma de exportação na China? A gente pode associar, assim como nós vimos no slide anterior, que o governo chinês, de alguma forma, beneficia as empresas que lá se instalam, reduzindo tarifas de impostos, caso as empresas decidam produzir voltadas para a exportação. Que o governo chinês, de alguma forma, desvaloriza para tornar o produto a ser exportado mais barato. De que o governo chinês dificulta a importação de produtos para tornar sua balança comercial favorável. De que o governo chinês, de alguma forma, restringe a ocorrência de sindicatos para tornar sua mão de obra muito numerosa, também muito disciplinada. Que investe em infraestrutura, que investe em educação, para que essa mão de obra se torne também qualificada, para que haja uma boa estrutura, facilitando o comércio, facilitando o transporte, facilitando o contato entre empresas chinesas, entre empresas estrangeiras e os vários compradores e fornecedores em escala global. Quer dizer, há uma mera reprodução desse modelo, só que numa escala, obviamente, muito maior. Muito comum você encontrar a expressão de que a China é o dragão asiático, em comparação aos demais tigres asiáticos, mostrando, portanto, um poderio econômico muito maior, um poderio militar, político muito maior, se comparado aí às nações que nós estudamos no slide anterior. Para que esse modelo pudesse ser frutífero, pudesse realmente gerar todo esse desenvolvimento que hoje a gente encontra na China, o governo chinês ele lança aí a política das 4 modernizações nessa década de 70. Modernizar a indústria, para tirar a indústria apenas daquela indústria pesada que era marcada a industrialização inicial da China, investir em ciência e em tecnologia para ter uma mão de obra mais qualificada e para ter um potencial de produzir mercadorias com um valor agregado cada vez maior, investir na agricultura para tornar cada vez mais autossuficiente as necessidades da população chinesa de se alimentar, tendo em vista que há uma grande população, e isso ainda não foi alcançado, porque realmente é uma população muito expressiva, a gente está falando de 1/6 da população do planeta, e investir em defesa para tornar a China uma referência mundial do ponto de vista militar. Claro que ainda não faz, não consegue
ser comparável aos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, mas ainda assim já tem um respeito muito satisfatório no ponto de vista da defesa. Mas acho que o grande ponto que a gente tem que trabalhar quando a gente fala da industrialização chinesa é a criação das zonas econômicas especiais. E as zonas econômicas especiais são justamente essas regiões que eu destaquei no litoral chinês. São áreas ao longo do litoral onde as práticas capitalistas são permitidas no território chinês. E essas práticas capitalistas são permitidas para quê? Para modernizar a economia chinesa, para alavancar as exportações chinesas para o resto do mundo, para tornar a China a grande potência econômica que ela é. Ô Morrinho, mas o que seria interessante para o investidor estrangeiro colocar seu dinheiro dentro do território chinês? A gente pode pensar na mão de obra barata, qualificada, disciplinada. A gente pode pensar na legislação ambiental e trabalhista favorável ao empresariado. A gente pode falar na doação de terrenos, na isenção de impostos, políticas que o governo chinês desenvolve. A gente pode pensar na infraestrutura bem desenvolvida que esse país tem. Mas será que tudo isso acontece gratuitamente para o empresário? Não. Existem contrapartidas. Qual é a contrapartida? Sempre que uma empresa estrangeira decide investir na China, é feita uma relação de parceria dessa empresa estrangeira com alguma empresa estatal chinesa. Esse tipo de parceria é feito de que maneira? Enquanto o governo chinês concede os benefícios governamentais, que eu citei agora para vocês, as empresas estrangeiras transferem sua tecnologia para as empresas estatais chinesas. Esse tipo de acordo ele tem um nome, nós chamamos de joint ventures, esse tipo de acordo. E é muito comum isso acontecer. Por quê? Porque isso é benéfico para os dois lados. É benéfico para a empresa que vai se instalar e que consegue reduzir de maneira significativa seus custos de produção, e é benéfico para o governo chinês, que consegue de alguma forma desenvolver seu parque industrial com acesso à tecnologia de empresas já consolidadas, podendo melhorar essa tecnologia das empresas já consolidadas. Ô Moinho, eu estava olhando aqui para o seu slide e vi esse termo aqui, ó, ZPEs, e eu fiquei boiando no que isso significa. Então presta atenção aqui comigo. ZEE significa Zonas Econômicas Especiais, que são especiais justamente porque práticas capitalistas são permitidas dentro do território chinês. ZPEs tem muito a ver com isso aqui, ó. Significa Zonas de Proteção às Exportações, que é justamente reforçar que o modelo de industrialização chinesa é o modelo de plataformas de exportação. Olhando do ponto de vista da localização geográfica, a maior concentração industrial está no leste, justamente para facilitar as exportações, onde eu também consigo ter acesso a um volume de mão de obra muito mais significativo. Agora, que tipo de produção industrial acontece nessa região? Todas que você imaginar. A industrialização chinesa, hoje, ela é pautada pela diversidade. Então, a gente tem indústria aeroespacial, indústria automobilística, indústria de eletrônico, indústria têxtil, indústria alimentícia, que abastece não apenas o mercado interno, mas principalmente o mercado externo. Internamente, a gente vai perceber lá na frente de que essa linha que eu desenho, essa cobrinha que eu desenho no mapa, marca a distinção de duas Chinas muito diferentes uma da outra. A China de leste, mais industrializada, mais desenvolvida, mais populosa, enquanto que a China de oeste trata-se de uma China mais atrasada economicamente. Beleza? Mas isso é um papo que depois a gente vai ter, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tentem fazer os exercícios para reforçar bastante esse conteúdo. A gente volta a se falar no próximo encontro. Grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.